Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de contrastes, sabe? Pensa só, a África. Um continente com uma riqueza mineral que é, nossa, quase inimaginável. É um tesouro que literalmente ajudou a construir o mundo que a gente conhece hoje. Só que essa história tem uma grande reviravolta. E aqui que está o grande paradoxo da coisa toda. Essa frase ela resume o ponto central. Como é que pode um subsolo tão, mas tão rico, ter gerado por tanto tempo tanta dificuldade para quem vive em cima dele? É exatamente isso que a gente vai tentar entender agora. Para a gente entender essa contradição, a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai ver o tamanho dessa riqueza toda. Depois, vamos voltar para os grandes impérios que controlavam isso. Aí a gente entra na virada que foi a era colonial, os desafios que ela deixou para o mundo de hoje e, claro, vamos terminar olhando para o futuro, para as possíveis soluções. Certo, então, vamos começar com um conceito que é a chave para entender essa história toda. É o que chamam de paradoxo da abundância. A ideia é bem simples, mas poderosa. Ter recursos naturais demais pode, na verdade, acabar virando uma maldição. Parece estranho, né? Mas faz sentido. E olha, essa relação com os recursos não é de agora não. A gente está falando de milênios. Por um lado, foi fonte de um poder e um orgulho imensos. Mas, ao mesmo tempo, foi o estopim para uma luta profunda, contínua, que acabou definindo o jeito como o continente africano se relaciona com o resto do planeta. Agora, vamos fazer uma viagem lá para trás, para uma época em que essa riqueza mineral era, sem a menor dúvida, a principal fonte de força e de poder dos próprios impérios africanos. O jogo era outro. E a profundidade histórica disso aqui é de cair o queixo. Muito, mas muito antes da chegada dos europeus, a metalurgia no continente já era super avançada. Reinos como Aksum, Gana, Mali, eles não só extraíam ouro e outros minerais, eles controlavam as rotas comerciais, eles dominavam o jogo. E o mais importante, a riqueza ficava lá e era usada lá. E esse é o pulo do gato, sabe? A riqueza não era só acumulada, guardada num cofre. Não, ela era reinvestida na sociedade. Financiava a cultura, financiava universidades, mesquitas e transformou cidades como Timbuktu em verdadeiros centros de conhecimento que atraíam gente do mundo inteiro para estudar. A escala dessa riqueza era uma coisa monumental. Para se ter uma ideia, na famosa peregrinação do imperador Mansa Musa a Meca, ele distribuiu tanto, mas tanto ouro no caminho, que chegou a causar inflação no Egito. Isso mostra o nível da prosperidade e da influência global africana na época, mas esse cenário estava com os dias contados. E aí, a gente chega no grande ponto de virada dessa história toda, a chegada das potências coloniais europeias. Foi aqui que a dinâmica de quem controla e quem se beneficia dos recursos africanos mudou, assim, da água para o vinho. Essa comparação aqui mostra a mudança de um jeito, assim, brutal. De um lado, a riqueza que construía impérios locais. Do outro, a mesmíssima riqueza sendo sugada para alimentar a Revolução Industrial lá na Europa. A lógica virou de cabeça para baixo. O objetivo não era mais desenvolver a região, era simplesmente extrair o máximo de recursos, o mais rápido possível. E muitas vezes usando o trabalho forçado. A Conferência de Berlim foi basicamente o carimbo oficial desse sistema. As potências europeias sentaram numa mesa, pegaram um mapa, réguas e fatiaram o continente, sem a menor consideração pelas pessoas, pelas culturas, pelas etnias que já viviam ali há séculos. O único critério era onde estão os recursos. E isso criou problemas, fronteiras artificiais, que a gente vê as consequências até hoje. E o foco econômico era claríssimo. Era uma corrida por ouro e diamantes, principalmente na África do Sul. Uma caça devastadora por marfim e um pouco mais tarde o petróleo e o gás começaram a ganhar uma importância gigantesca. Tudo isso foi redefinindo as economias do continente para servir a uma única coisa, as necessidades das metrópoles coloniais. Então, chegamos na época das independências. A esperança, claro, era que o controle sobre os recursos finalmente voltasse para as mãos africanas. Mas as estruturas de exploração que o colonialismo criou eram muito profundas. Elas não desapareceram, elas se adaptaram. E continuaram a drenar a riqueza do continente, só que de um jeito novo. É o que a gente chama de neocolonialismo. Pensa da seguinte forma. A bandeira do país colonizador foi embora, mas a planta baixa da economia, aquela que beneficia o exterior, ficou. Agora, em vez de governos coloniais, são as grandes corporações multinacionais que dão as cartas. Elas controlam a extração com contratos, dívidas, influência política, e o ciclo da riqueza indo embora do continente, infelizmente, continua. Nigéria e Angola são exemplos clássicos disso. São dois gigantes na produção de petróleo. Mas essa riqueza absurda, ela raramente se transforma em hospitais melhores, escolas melhores ou infraestrutura para a maioria das pessoas.
O padrão histórico de exploração, infelizmente, continua bem vivo. E o custo não é só econômico, né? Séculos de extração sem controle nenhum deixaram cicatrizes, e cicatrizes profundas, tanto no meio ambiente quanto nas próprias sociedades africanas. O dano ambiental é devastador. A gente vê aqui nos dados. A mineração, a extração de petróleo, isso causa uma degradação gigantesca do solo. Polui os rios que as comunidades usam para beber a água, para pescar. Destrói a biodiversidade. São feridas abertas que afetam a vida das pessoas todo santo dia. Mas, atenção, é muito importante entender que essa não é uma história só de vítimas, de jeito nenhum. É também uma história de muita resistência. Desde os guerreiros Zulus, que lutaram contra os colonizadores, passando pelos movimentos de libertação do século XX, até os ativistas ambientais de hoje em dia, sempre houve uma luta contínua por soberania, por controle e por justiça. Bom, e tudo isso nos traz para o presente e para o futuro. A grande pergunta é: como é que as nações africanas estão trabalhando hoje para finalmente virar essa página e reescrever essa história? Olha, a resposta para quebrar esse ciclo parece estar em várias frentes ao mesmo tempo. Primeiro, adotar práticas sustentáveis, que consigam equilibrar a extração com a conservação do meio ambiente. Segundo, usar tecnologia de ponta para uma mineração mais limpa, mais responsável. Terceiro, isso é crucial, investir pesado na formação de geólogos, engenheiros, especialistas locais. E, talvez o mais importante de tudo, fortalecer a cooperação entre os próprios países africanos, para que eles negociem juntos como um bloco e tenham muito mais força. E a gente termina então com a pergunta que, no fundo, define o futuro do continente. A riqueza mineral sempre foi o maior tesouro da África. A grande questão agora é se ela pode finalmente se transformar na sua maior força. Uma força que beneficie, em primeiríssimo lugar, os próprios povos africanos. Essa é uma história que, com certeza, ainda não acabou. As próximas páginas dela estão sendo escritas neste exato momento.